Olá, preciosa, olá, precioso. Vamos para mais um momento de aprender mais do Senhor, de plantar mais uma sementinha em nossos corações. Hoje eu quero dar continuidade sobre o tema espera. Enquanto o Senhor for me dando dentro desse tema aqui, eu vou me estendendo. Hoje eu quero falar sobre Davi e Batseba. Hoje eu quero falar nesse mesmo tema sobre espera. Então seja bem-vindo a este momento, seja bem-vindo a este canal, que Jesus esteja abençoando nossas mentes, nossos corações, para que nós possamos estar cada dia mais sendo edificados, nossa mente, nosso coração, nossa alma, nosso espírito, sendo renovados a cada dia sobre a palavra de Deus. Nessa palavra que nos edifica, que nos santifica, que nos ajuda a manter mais puro. Porque a palavra de Deus diz lá em Apocalipse 22, deixa eu encontrar aqui. Apocalipse 22, versículo 11 diz assim: quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Então, tudo que eu faço, ou eu aumento a minha corrupção, eu aumento a minha santidade. Então, melhor nós aumentarmos a santidade, né? Ser purificados através da palavra de Deus. Porque nós termos pecado e se sujar mais ainda, nós temos um caminho muito triste, um fim muito triste em nossa vida. Se nós não nos arrependermos a tempo, há consequência. Quantas pessoas morrem em meio a essas consequências, infelizmente. E Deus nos dá a oportunidade a cada dia que a gente levanta, que a gente respira, Ele nos dá a oportunidade de buscar mais a sua face, de buscar mais a sua presença, de ser santificado nele. Então hoje eu quero ler essa passagem aqui do rei Davi, quando cometeu adultério com Batseba. E vamos ler, está lá em 2 Samuel, capítulo 11, que diz assim: e aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e todo Israel, para que destruísse os filhos de Amon e cercasse Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. Então, eles estavam a pelejar uma guerra. Davi era um homem guerreiro, mas dessa vez ele não foi para a guerra. Ele ficou em casa e, dando continuidade da palavra, vê aqui que ele foi tirar um momento de sono. E após acordar, ele não guardou seus olhos. Então, vamos continuar. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou-se do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. Então, quando ele se levantou ali do seu leito, ele começou a andar ali no seu terraço. Então, o que dá para entender é que essa mulher que se banhava morava no baixo. E ela também não foi vigilante, né, na atitude dela. Podia ter feito uma cobertura ali no lugar que ela tomava banho. Ou até mesmo seu esposo ter tomado uma atitude sobre isso. Ainda mais que a palavra de diz aqui que ela era muito formosa à vista. Eu imagino que deveria ser um mulherão, né? O homem ficar tão obcecado por ela dessa maneira, porque, né, o olho faz pecar, o olho alimenta, né, a nossa mente. Se nós não soubermos guardar o olho, nossa mente, depois que sobe para a mente, nós ainda temos oportunidade de ainda rejeitar. Deus ainda dá essa oportunidade, mas Ele não fez por onde. Vamos continuar. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: porventura não é essa Batseba, filha de Elião, a mulher de Urias, o heteu? Então as pessoas falaram para ele que ela era uma mulher casada. Daí outra oportunidade dele temer a Deus. Se era um rei segundo o coração de Deus, ele tinha que parar e pensar e ter temor sobre aquilo. Eu vejo assim uma coisa muito maligna, um homem que é considerado segundo o coração de Deus, um rei, uma pessoa de autoridade imposta ali, e falar que a mulher é casada, e ele tendo tantas mulheres, não precisaria de pegar uma mulher que não era dele. Ele não teve um momento de temor a Deus, ele foi mais
pelaquela paixão carnal, pelaquela atração física ali de momento, que era só um momento, até que não foi mais um momento, né? Que trouxe várias consequências. Então, um simples momento pode trazer sérias consequências em nossas vidas. Continuando. Então enviou Davi mensageiros e mandou trazer a entrada e trazer. E entrando ela a ele, se deitou com ela, e já ela tinha se purificado da sua imundícia. Então voltou ela para a sua casa. Então, depois ela voltou para a sua casa. E em seguida, Davi, está escrito no versículo 6 assim: então enviou Davi a Joabe, dizendo: envia-me Urias, o heteu, e Joabe enviou Urias a Davi. Então ele pediu para Joabe, que era além dos seus servos, que estava à frente da batalha, para trazer a Urias, que era um dos soldados, até ele, que era esposa de Batseba. Pediu para se chegar até ele. E ele foi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como ficava Joabe e como ficava o povo e como ia a guerra. Então, ali Davi começou a ter um diálogo com ele. E em seguida ele disse assim para ele: depois disse Davi a Urias: desce à tua casa e lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo saiu atrás dele, iguaria do rei. E nisso aqui, Davi, ficou martelando isso na minha mente aqui. De primeiro, Davi não pensou em matar ele. Davi pediu para ele descer para a casa dele. E nisso, Batseba, eu não sei qual foi o tempo que ele ficou na guerra para ela saber que estava grávida. Porque tem mulher que tem já, né, já tem algo nela que ela percebe que está grávida logo rápido, né? E que ela tem essa sensação. Eu não sei como que foi, se passaram um mês ou 15 dias, quantos dias, eu não sei. Que tem mulher que são muito, que tem o seu ciclo menstrual muito reguladinho. Então, se falha, é de desconfiar. Aqui não relata que ela já tinha filho. Não relata. E dá para entender que ela não tinha filho. Então, o primeiro filho dela, dá a impressão aqui na palavra que foi do rei Davi. E nisso o rei Davi já sabia que ela estava grávida. E eu tô aqui pensando sobre isso aqui. Ele mandou ele para sua casa. Ele indo para sua casa, como já tinha dia que ele estava fora, né? Como o marido dela, o esposo, ele poderia, né, ir para sua casa para ter um momento ali com a sua esposa. E ele não quis. E eu fico imaginando que Davi podia ter feito isso para pensar que o filho não era dele. Eu não sei. Eu tô aqui pensando que isso me veio assim na minha mente. Enquanto eu buscava aqui, que eu já tinha lido a palavra antes de trazer aqui, eu começo a ler antecipadamente, antes do dia de eu publicar o vídeo. Só que antes de eu começar o vídeo aqui, estava vindo isso na minha mente, essa parte aqui, que quando ele mandou ela para casa, ele já sabia que ela estava grávida. E nisso, Urias não foi para casa. Ele não foi. Urias preferiu se preocupar com o rei, se preocupar com a guarda, com aquele povo, com aquele soldado, do que se preocupar com a sua esposa, de fazer o seu papel. Ele não foi um sentinela dentro da sua casa. Ele estava mais preocupado com as outras pessoas do que com o seu próprio casamento. Isso também foi uma falha dele, não se justificando o que a esposa dele também fez. Porque ela poderia também ter falado não para o rei. Eu não acredito que ela falou sim para o rei só porque ele era rei. Eu acredito que foi com estado de carência também que ela cedeu. Por momento de carência, o que dá para entender que o marido dela não cumpria com as suas responsabilidades. Não era o marido que estava muito presente dentro da sua casa e na vida sexual também. E um soldado que batalha, ele fica muito cansado. Ele fica muito cansado. Aí junta canseira, junta ausência. Essa mulher deve ter sido uma mulher muito carente, mas isso não justifica, né? De ter cometido adultério, tanto o rei Davi como ela. Então, dentro dessa passagem, o Senhor trouxe também aqui a respeito, que está lá em Mateus 6, 22 e 23. Mateus 6, 22 e 23, que diz assim:
A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos foram bons, todo o teu corpo será luz. Se, porém, os teus olhos foram maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Então, nossos olhos são a janela. Nossa mente é a sala de comando. Não é à toa que eles inventam filmes, né? Igual tem o filme Divertidamente, e que ali acontece várias coisas ali naquele campo. Nossa mente é esse campo, nossa mente é essa sala de comando, nossos olhos são a janela que fica vendo as coisas. Nós estamos sujeitos a pecar pelos nossos olhos. E Deus ainda dá oportunidade, mesmo nossos olhos enxergando, nós estarmos eliminando da nossa mente. E tem uma maneira de proteger, é buscando o Espírito Santo, é vivendo a vida de oração, é praticando a palavra, lendo e praticando. Nós não conseguimos seguir toda a palavra à risca, mas a cada vez que a gente mergulha nela, que a gente ora sobre ela, nós vamos sendo libertos, porque nós não somos perfeitos. Quando nós estivermos preparados para subir, Ele mesmo nos tira daqui da terra, não é verdade? E essa mensagem que eu quero trazer aqui, baseada nessa passagem aqui de Davi e Batseba, sobre esse versículo que está em Mateus 6, 22, 23, sobre nossos olhos, sobre nós guardarmos nossos olhos. A mulher também é um instrumento de pecado para fazer o homem pecar. O homem não peca sozinho. Muitas mulheres se sentem revoltadas, chateadas, quando alguém prega, ou até mesmo não necessariamente uma pregação, porque tem pessoas que não têm uma vida cristã ali dentro da casa do Senhor, mas são pessoas de respeito, vivem as coisas lá do mundo, mas tem um certo temor, como se vestir, como se comportar, mesmo que algumas coisas na ignorância elas falhem. E eu fui criada num ambiente que minha mãe não me ensinava a vestir roupa curta, roupa decotada. Minha avó piorou, minha avó era muito rigorosa. Só que quando a gente vai crescendo, a gente vai virando, quem chega na pré-adolescência, na adolescência, e enquanto a gente é criança, as pessoas não põem maldade, a gente põe uma roupa curta e tudo, mas só que a gente vai apanhando o corpo, aí os homens já começam a ficar de olho na gente, já começa a dar cantada, a gente sai na rua, é cantada, é piada, e é muita coisa que a gente passa. E a gente tem que vigiar com nossos filhos desde a infância, porque às vezes nós colocamos um short curtinho e diz, é só criança, não tem nada a ver. É dessa maneira. Eu lembro que quando eu era criança, minha mãe deixava eu só de calcinha. Eu era pequena e nisso tinha pessoas que ficavam de olho em mim. E me colocava no colo, e aconteciam umas coisas estranhas que eu ficava me perguntando, não entendia direito. E isso causa algo na nossa mente, mesmo que a gente não entenda. Eu fui crescendo assim na inocência, porque eu não tinha diálogo da parte do meu pai, da minha mãe, das minhas irmãs. Não conversava comigo sobre a vida sexual. Quando eu fui descobrir sobre a vida sexual, eu já tinha passado por algumas coisas na minha vida que eu vi que aquilo ali era abuso. Eu fui entender que era abuso. Porque quando eu estava na faixa dos meus 11 anos, mais ou menos, 10 anos, quando eu cheguei aqui em Itaúna, para 11 anos, que ingressei na escola daqui de Itaúna, e comecei a ter amizade. Conheci uma prima que eu não conhecia ainda, né? Porque ela veio para cá beber, e ela cresceu aqui, ela é mais nova que eu, 2 anos. E nós, naquela fase de curiosidade, entrou a pré-adolescência. E a gente ficava fazendo pergunta uma para outra, mas eu confesso que eu era mais inocente referente a essas coisas. Então, era combinado que se você souber disso, você me fala como que é e tal. E isso foi quando eu fui descobrir algumas coisas que eu não sabia que era malícia, que eu não sabia que era maldade. Por isso que é importante nós dialogarmos com nossos filhos. Meus filhos, eu sempre estou conversando com eles sobre alguma coisa. Na oportunidade que eu tenho, eu pego e falo. Eu comecei a conversar com meus filhos, eles eram pequenos, as pessoas poderiam falar comigo, você é doida falar isso com os meninos? Eu comecei a falar com eles logo cedo sobre vida sexual. Aí as pessoas podem falar assim, a gente fala, mas eles erram do mesmo jeito. Problema se errar. Mas o importante é saber que aprendeu dentro da sua casa.
dentro da sua casa, foi instruído, saiu da sua boca, não precisou buscar lá fora, que é o mais importante. Um diálogo faz falta. Explicação dos pais faz falta. Eu senti falta de muita coisa. Faz falta. Então, voltando aqui sobre a adolescência. Então a gente começa a crescer, o nosso corpo começa a ficar aquele corpo todo ajeitadinho, bonitinho, tudo no lugar, né? E a gente mesmo quer pôr um decote, quer pôr um shortinho curtinho. E eu com 12 anos, eu já era bem peituda. E isso chamava a atenção dos homens. Então, diante do que eu passei na minha infância e depois na pré-adolescência, eu comecei a passar por alguns constrangimentos, só que aí eu já tinha um entendimento. Na infância, não. E hoje eu comecei a ter entendimento de algumas coisas. Então, eu vi que Deus me deu livramento de estrupo na minha vida. Deus me deu livramento de estrupo. E eu louvo a Deus por isso. Eu passei uns apertos na rua, com perseguição, com homem com moto, nem sei quem é até hoje, me cercando para... Eu vi que queria alguma coisa comigo, com certeza queria me estrupar, que não tem condições. Uma vez eu vivi uma experiência, por volta dos meus 13 anos, mais ou menos, e eu morava em um bairro que era longe, e eu andando na rua, um homem começou a me cercar de moto, me chamando de delícia, e quando eu escutei, eu fiquei assustada, minhas pernas ficou toda bamba. E eu subia no passeio e ele sumia. Se passar por outra rua, eu descia do passeio e ele aparecia. E ele ficou me beirando até conseguir o que ele queria. Graças a Deus, não me estrupou, não desceu da moto, não fez nada disso. Mas ele passou a mão no meu bumbum. E isso, minhas pernas bambeou mais. Nesse dia eu estava levando um alimento para o meu irmão no trabalho. E eu fiquei muito assustada. Não vou render muito esse assunto aqui não. Deus não está permitindo. E outras situações que eu vivi também. Então, tem coisa que não é nossa culpa e tem coisa que é nossa culpa, porque ninguém, né? Tem gente que são possessa, talvez o homem estava até drogado, que eu nem sabia como que drogado ficava. Ele estava de olhos muito vermelhos, que deu para ver pelo capacete, que estava pela viseira, e eu não sei que homem era este. Talvez até, eu desconfio que ele sabia onde eu morava, porque... E depois ele passou na rua da minha casa, depois que eu cheguei em casa. Então ele sabia. E eu não sei se eu cheguei a conversar com Deus, eu não sei, porque eu também tinha meus momentos que às vezes eu falava alguma coisa com Deus, não era algo que eu tinha um cotidiano de falar com Deus sempre, mas eu sabia que existia um Deus, eu sabia que eu podia falar com Deus, só que a gente não tem aquele costume de estar todo dia orando, buscando a Deus, né? Diferente de quando a gente conhece a Bíblia, diferente de quando a gente recebe o Espírito Santo. Hoje a gente sabe que é necessário dialogar com Deus todos os dias. Todos os dias é importante. Minha avó era muito rígida sobre isso. Minha avó não buscava a Deus de uma maneira que eu busco, mas todo dia ela estava ali. Ela passava que tinha um Deus. Meus pais passou, mas não assim, né? Com muita... Pela educação mesmo. Eu lembro que até uma fase da minha vida, quando eu era criança, meu pai, eu lembro uma coisa muito vaga mesmo. Meu pai pegando os livrinhos lá da Igreja Católica e sentando conosco. Minha irmã lembra mais, até ela comentou comigo, minha irmã mais velha, das irmãs mais velhas. E meu pai sentava com o livrinho e ensinava pra gente. Só que a vida da gente, se a gente dá brecha, muita coisa vai se acabando. Já aconteceram algumas coisas na vida do meu pai, da minha mãe, que as coisas, o pouco que bom que tinha, foi se acabando. Nós nunca vivemos uma vida de fartura, cheia de regalias. Sempre foi uma vida muito difícil, muito difícil. Não foi fácil. Mas, independente disso, a família é importante. Se passa escassez, se passa fartura. Só que algumas coisas se perdem.
em meio ao pecado. Um deslize, as coisas vão se desandando. E essa mensagem que eu quero trazer para você, mulher. Cuidado com a espera. Para você, homem, cuidado com a espera. E o homem que é casado também. O homem que casa, sua mulher se encontra enferma, está passando por algum momento difícil, o homem não é compreensivos, tanto o homem como a mulher. E procurar uma mulher na rua, isso não é fidelidade. Que amor é esse? Que por um momento que a mulher está frágil, ou o homem até mesmo, que tem suas exceções, vai buscar refúgio lá fora. Então, aqui está falando que nossos olhos é a candeia do nosso corpo, a gente tem que guardar. O rei Davi, ele teve a oportunidade de desviar o olhar. Quando ele viu aquele mulherão lá se banhando, ele podia ter saído dali, ter se retirado, porque afinal ele tinha muita mulher. Eu fico pensando, o homem que tem tanta mulher desse jeito, para que isso? Ele tinha tantas mulheres a seu favor, era só chamar uma para o seu quarto, para o seu leito. Não precisava disso. Então eu vejo Davi, um homem assim, que era cheio de energia, né? Porque com tanta mulher, acordar, ainda ficar obcecado por uma outra mulher, não dá para entender. Não guardou os olhos. Então eu vejo como uma coisa maligna que foi como seta ali, ó, na mente dele. Para que ele caia. Tá vendo que o inimigo, ele fica cirandando para achar brecha. E se ele não achar brecha, ele dá um jeitinho dele mesmo infiltrar a brecha. Porque o inimigo, ele é sujo. E nós, mulheres, temos que saber como se comportar. Às vezes não agimos com maldade. Tem mulher que se veste vulgarmente que realmente quer provocar. Tem mulheres que já faz de propósito mesmo, proposicionalmente. E às vezes a gente pensa que tá certo, um adolescente, na maioria das vezes, até nos tempos passados, hoje em dia as meninas já estão conscientes das coisas, né? A gente explica, a gente conversa. Quando a minha menina começou a crescer, eu comecei a ensinar ela sobre isso. Porque a mulher leva o homem a pecar, para ter cuidado. Eu oriento meu filho também, que para mulher para casar, não é qualquer mulher que pode casar. E para ele merecer uma mulher virtuosa, ele também tem que fazer por onde. Eu converso tudo isso com meus filhos. Eu já fui criança, pré-adolescente. Já fui adolescente, já vi a fase da juventude. Estou aqui com os meus 4.2. Então eu já vesti roupa curta, eu já vesti decote. Mas isso chamava atenção. Eu recebia cantada na rua de homem casado. Eu recebia cantada na rua de homem velho. E os velhos eram os mais safados. Com piadinha, chamando de delícia. Olhava para os meus seios, o decote. Aí eu comecei a namorar. Aí comecei a ganhar presente do namorado, que afinal é meu ex-marido. E nisso, ele não se importava de eu usar decote. Quando começou a surgir as calças cintura baixa, eu achava ridículo. Assim, que feiura, que coisa feia. Pra ser sincera, eu achava mesmo. Aí eu comecei a ter amizade com menina, com a mulher, não digo menino, que era mulher mesmo, né? Que estudou comigo. E ali em minha volta, ali na escola, a escola foi perdendo algumas coisas, né? Que antes era exigido tanta coisa. Até no meu tempo ainda era mais assim, né? Era chamado mais atenção, mas na hora que as meninas saíam, chegar dia de sexta-feira, já era liberado o uniforme, né? Barriga de fora não poderia, senão chamaram a atenção a diretora e tal, mas só quando chegava de um portão para fora, acabava a aula na sexta-feira, aí já era gandaia, né? Era da escola direto para gandaia, já arrancava a blusa, já se diz, né? Já ficava à vontade. E no meio disso eu comecei a querer tomar gosto, eu fiquei resistente, aí um dia me ofereceram uma calça. E eu pensei, minha mãe não vai deixar eu vestir essa calça. E realmente ela não deixaria. Quando eu vesti, minha mãe me chamou a atenção. E então, nisso, aí eu pus a calça ficou ajeitadinha no corpo, eu ali com o corpinho tudo em cima. E olhei no espelho, ficou legal.
E pus a blusinha de barriguinha de fora, eu gostei, tomei gosto. Decote eu já usava, mas não era muito, né? Isso foi até antes de eu começar a namorar. E eu usava decote, mas não era exagerado, mas usava. E depois passei a usar essas calças cintura baixa. Minha mãe não gostava e minha mãe puxava a orelha, xingava minha avó principalmente, que era a mais brava de todas, para chamar atenção sobre isso. Minha avó não gostava nem que beijasse na frente dela, que ela xingava. Ela xingava mesmo. Qualquer neto, qualquer filho, alguma coisa referente, ela chamava atenção. E nisso eu comecei a tomar gosto. E um dia que eu vesti essa calça, minha mãe não deixou sair. Se fosse para mim sair daquele jeito, eu não sairia. Aí o que eu fiz? E nesse dia estava até um pouco meio frio, era festa de carnaval. E eu peguei e joguei a blusa por cima da camisetinha que eu estava. E fui. Ah, não, agora que eu tô lembrando, já estava namorando sim. Me caiu a ficha aqui. E nós fomos pro carnaval. E nisso eu arranquei a blusa. E nisso chamou muita atenção nos homens de carnaval. E eu não tinha nem barriga, né? E corpinho tudo em cima. E tem homem que gosta de exibir até namorada, né? E eu cheguei até a perguntar, na época, pro namorado, pro ex, se ele não tinha ciúme de eu usar roupa curta, de eu usar decote, porque eu não via ele dar crise de ciúme, sabe? E eu achava estranho, assim, esse homem não gosta de mim, não vejo ele ciumado por minha causa e tal. Não que a gente não queria que ele tivesse um ciúme obcecado, mas a gente tem tipo um ciúme, é um sinal que a pessoa ama, que a pessoa gosta, algo do tipo, né? E eu não via essas reações nele. Eu que tinha ciúme porque ele tinha muitas amigas. Ele tinha muitas mulheres e as amigas mulheres, e era a maioria das mulheres que cumprimentava ele, uma parte cumprimentava para me implicar mesmo. Só que eu ficava com raiva que ele, se ele percebia, ele ignorava. E eu tentava abrir os olhos dele sobre isso e ele ignorava. Foi um custo para me tirar essas amigas do caminho. E porque também as maioria delas, ele já tinha ficado com elas. Então, para mim era muito difícil. E ele era seguro para comigo, mesmo eu vestindo decote, essas coisas. Mas eu achava estranho, porque tem homem que gosta de exibir. Porque ele chegou a falar assim, não, tá comigo, não mexendo. Ele chegou a falar assim. É lógico que ele tinha atitude, se mexesse realmente, era daquelas pessoas que avançava, né? Se mexesse. Mas tem que vigiar, né? Melhor a gente ter algumas regras do que depois, né, ter consequências depois. Porque tem muito homem que gosta de ter mulher para se exibir, gosta de ter mulher do corpaço, mulher que se veste vulgar, para mostrar que olha que mulherão que eu tenho. Só que o decorrer do tempo passa, chega uma hora que não adianta aplicar mais nada, né? E é lógico que também para a gente manter um corpo do jeito que a gente gostaria de ter, que o homem quer que a mulher tenha, é muita disciplina, que não é fácil, não é impossível, mas não é fácil. Eu sei porque eu vejo mulheres já com bem de idade avançada e são mulheres bem encorpadas, mulheres bem cuidadas, mas elas, eu acredito, são pessoas que têm o gosto pelo esporte, da ginástica, por algum tipo de esporte. A gente tem que tomar gosto, mas quando a gente cresce, tudo é questão de... Tem umas pessoas que aprendem a ter disciplina e outras são questão de que é passado. Eu vindo lá que eu não fui passada essas coisas, eu tenho que me disciplinar sobre isso, né? Eu não vi esse negócio das pessoas estar malhando, estar praticando esporte. Meus irmãos jogavam futebol naquela fase da adolescência deles, mas muito pouco, que eu me lembro, não era coisa extraordinária, aquela coisa demais, né? Aquela disciplina ali direto. E como o esporte faz falta na nossa vida. Eu gosto de nadar, apesar que eu não sei nadar bem. Eu sei nadar muito pouquinho mesmo. Mas muito pouquinho com força. E mesmo assim, esse pouquinho eu aprendi quando eu comecei a frequentar a piscina. Antes dos meus filhos nascerem, comecei a frequentar a piscina. Aí depois coloquei meus filhos de natação, meus filhos nadam melhor. Meus filhos nadam, né, conseguem nadar 3, 4 metros de profundidade, enquanto eu fico no raso. E isso é importante, mas eu gosto de nadar. Eu gosto da água. Eu não sou muito fã de ginástica. Não vou dizer dessa água não bebo. Não vou dizer. Porque tudo é questão de disciplina.
É muita coisa que envolve, né, a nossa disciplina. É uma busca, é uma orientação, e é cuidado com a alimentação, é muita coisa. Mas essa mensagem que eu quero deixar sobre a espera, que tanto serve para o solteiro como o casado. O solteiro ainda não tem ninguém, tem que saber esperar. O marido ou a esposa que está passando por um momento difícil no seu casamento por algum motivo de enfermidade, ou algum motivo de estresse, ou algum motivo de depressão, né, que deixa a pessoa desanimada, ter paciência com o cônjuge, buscar um tratamento, porque eu vivi coisas no meu casamento que eu não desejo para ninguém. Eu passei por muitos anos com frieza sexual no meu casamento. Isso me trouxe consequência, trouxe adultério no meu casamento, mas depois teve umas mudanças na minha vida, teve libertação e não tinha motivo mais para adultério. Aí eu entendi que a culpa não, que as coisas que estavam acontecendo no meu casamento não era só eu que precisava de transformação, era ambos os lados. Só que eu era só acusada, culpada por isso. E depois que o tempo passou, como eu já disse, recebi cura, libertação, não tinha motivo para isso. E aconteceu o adultério de novo. Então o casal tende a acusar um ou outro, né? Quando o outro falha. É melhor acusar o outro do que reconhecer que errou, do que reconhecer que pecou. Casamento é algo muito sério. Vida íntima é algo muito sério, família é muito sério, tudo é sério. E essa mensagem eu deixo para edificar a sua vida. Que Jesus te abençoe. Que Jesus abençoe seu lar, sua família, abençoe seus olhos, abençoe sua mente, abençoe seu coração. Em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, nós te louvamos por este momento. Nós te devolvemos toda a honra e toda a glória, Senhor, por este momento que estivemos aqui, aprendendo mais da Tua palavra. Abençoa cada vida que está ouvindo, Pai querido, esse vídeo. Abençoa seu coração, abençoa seus olhos, abençoa sua mente, abençoa seu lar, abençoa sua família, abençoa as suas esperas. Penso que não seja uma espera sexual, Pai, mas alguma coisa da área da sua vida que estejam esperando, que o inimigo ele é sujo, ele lança coisas que não deve ser lançado. Abençoa, Pai querido, guardar dessas mentes, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Jesus te abençoe.